Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos para mais um PGM nesta semana. E o texto que nós vamos tratar é o capítulo 7 de Juízes. Juízes 7, do verso 1 ao verso 25, que trata sobre a vitória de Gideão sobre os povos amalequitas, midianitas e outros povos do deserto. Um resumo para a gente entender o contexto desse texto. O povo de Israel vivia debaixo de opressão dos povos de Midian e amalequitas, sendo roubado, né, todos os anos a sua safra. Eles plantavam, colhiam e vinham os povos midianitas, amalequitas e outros povos do deserto e saqueavam Israel, a ponto de Israel clamar ao Senhor. E o Senhor levanta Gideão para tratar essa questão e libertar o povo de Israel dessa situação indigesta, dessa situação de sofrimento, ok? E a nossa proposta é entender que a partir desse texto nós podemos olhar para a igreja também. O que esse texto tem para dizer às igrejas nos dias atuais? Muita coisa, principalmente com relação ao tema de uma igreja mais que vencedora. Por quê? Bom, o texto ele vai dizer que Deus chama Gideão, diz para ele que ele vai descer em batalha contra o povo de Midian. E o povo de Midian, o povo dos amalequitas, eles estavam num acampamento e eram milhares de milhares. Diz o texto que não se podia contar os camelos, né? Imagine a totalidade de pessoas envolvidas nesse exército. Era um exército de homens valentes, soldados, armados, né? E Israel não, Israel era um povo agrícola, que vivia da cultura de plantar e cuidar de animais. Então havia uma expressão muito fraca a nível de contexto militar, ok? Bom, e o texto vai dizer que o Senhor chama Gideão, ele escolhe lá 32 mil homens, o Senhor fala, é muita gente, manda embora os 300, os que estão com medo, né, tremendo de medo, e vai 22 mil homens para casa. Aí o Senhor fala, ainda tem muita gente, pede para eles descerem ao rio e tomarem água. Aí foram lá os 10 mil, 9.700 se ajoelharam para tomar água, enquanto 300 apenas pegaram a água com a mão e levaram até a boca. E o Senhor fala assim, olha, aqueles que se ajoelharam manda para casa, 9.700 foram embora, e fica apenas esses 300 que tomaram água, lambendo a água com a água na mão, ok? E aí Gideão ainda fica meio apreensivo, e o Senhor fala assim, ó, se você está com medo, desce lá para ouvir o que estão dizendo sobre este assunto. E quando Gideão desce com seu servo Pura, ele ouve dois soldados conversando, e um deles conta um sonho. O sonho de que um pão de cevada desce rolando a montanha e acerta bem a tenda do acampamento e destrói. E o outro interpreta da seguinte maneira, olha, é a espada de Gideão. Isso quer dizer que o Senhor entregou o acampamento na mão dos israelitas. Então Gideão sobe e fala, olha, é a nossa vez. O Senhor entregou esse acampamento nas nossas mãos, e ele faz toda uma organização com os 300 que ele tem. Ele fala assim, olha, todos peguem as cornetas, um jarro de barro e uma tocha, né, acesa. E vamos dividir em 3 grupos, cercando o acampamento. E quando o meu grupo tocar a trombeta, todos toquem. E quando nós quebrarmos os vasos, vocês quebrem também os jarros de vocês. E quando nós acendemos as tochas, vocês também acendam as tochas. E gritem pelo Senhor e por Gideão. E eles fizeram isso, e o barulho foi imenso. Quando o acampamento dormindo estavam, né? Eles se viram toda aquela situação de pavor. O Senhor gerou uma confusão entre eles, e um matava os outros, e acabaram todos fugindo, e Gideão tem uma vitória ali perfeita.
que a gente quis mostrar com toda essa saga de Gideão? Primeira coisa, queridos, é que relacionado à igreja, nós podemos entender que a igreja é mais que vencedora, porque a vitória, ela já foi conquistada pelo Senhor a nós. Nós vivemos dentro de uma guerra espiritual, é verdade. João, ele vai trabalhar a ideia de que o Satanás é o nosso adversário e ele nos ronda 24 horas por dia. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades e principados que atuam no nosso firmamento. Então a ideia de que nós estamos envoltos a uma guerra, queira ou não queira, nós estamos envoltos a uma guerra, né? E não é uma guerra contra Deus, é um inferno contra nós. Jesus, quando fala sobre a sua igreja, ele fala assim, olha, e as portas do inferno não suportarão as ações da igreja. Ou seja, é uma igreja que ela está envolvida numa batalha constante, de um inimigo feroz que não desiste, e que nesse contexto nós podemos aí perceber as marcas de uma igreja mais que vencedora, ok? E a primeira é essa, é de que é uma igreja que é vencedora, porque o Senhor já conquistou as vitórias para ela, né? Quando nós lemos o livro de Apocalipse, uma igreja em perseguição, o Senhor mostra para João essa igreja perseguida e oprimida, é uma igreja que ela vai vencer. E no capítulo 7 de Apocalipse, nós vamos ver essa igreja toda, né? Todo o povo de Deus, diante do trono de Deus, com palmas nas mãos, de pé e celebrando a vitória. É nesse sentido que nós somos mais que vencedores. E relacionado a esse texto, percebe bem o que Deus fala para Gideão. Olha, Gideão, tem muita gente aí, manda os medrosos embora, né? É muita gente para que eu entregue esse acampamento nas suas mãos. O que Deus está dizendo ali, que é uma promessa do Senhor de entregar todos aqueles exércitos ali reunidos nas mãos de 300 homens. E aí o Senhor fala assim, olha, e tem mais, ficaram só 10 mil, o Senhor falou, ainda tem muita gente. Quando chegaram nos 300, o Senhor então falou, basta. Veja que é uma maneira de Deus meio que trabalhar no coração de Gideão, fé. Porque era um povo que estava com a idolatria entranhada no seu coração. E eles precisavam de ver alguma coisa estrondosa da parte de Deus para que eles pudessem voltar a crer no Senhor. Por isso que o Senhor fala assim, olha, eu não vou, esses 32 mil aí, se vocês ganharem na força, vocês vão dizer que foi pelo poder de vocês e não pelo meu. A ideia de Deus, o propósito de Deus ali é resgatar a fé desse povo, né? Por isso que Deus vai dar essa multidão de soldados na mão de 300, uma guerra vencida pelo Senhor. A ideia é que o Senhor está dizendo, olha, a guerra é minha. E é interessante isso, irmãos, dentro do contexto espiritual, nós somos mais que vencedores, diz o texto bíblico, né? A nossa vitória, ela é cabal, porque ela foi conquistada por Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E ninguém pode tirar isso da minha vida e da sua. Okay? Uma segunda coisa que a gente gostaria de pensar nesse sermão, é a ideia não da estratégia, mas da revelação da vitória, né? Gideão estava com alguma dificuldade, até com um pouco de medo, e o Senhor falou, para que você não tenha medo, desça lá e ouça o que estão dizendo sobre essa batalha. E aí ele vai e ouve o sonho e a interpretação dos soldados. Ele falou, sonhei que vinha descendo um pão, destrói a tenda, e a interpretação é essa, o Senhor entregando todo o acampamento nas mãos de Gideão. E é dentro desse contexto, irmãos, olha que coisa assim interessante, né? É mais ou menos como o Apocalipse. O Apocalipse ele revela toda a vitória do povo de Deus.
Nós lemos o Apocalipse e vemos que a vitória que o Senhor vai conquistar para nós a cada passo. Como o Senhor vai destruir os poderes constituídos sobre esta existência para dar vitória à sua igreja, ao seu povo. O pão de cevada que desce, ele simboliza o pecado dos midianitas. É o pecado dos midianitas batendo a porta, por anos e anos, saqueando o povo de Israel. Chegou o limite dele, agora é juízo de Deus sobre eles, e não tem como escapar. Ok? Então o que esse texto traz para nós é que é um Deus que luta por nossas batalhas, é um Deus que faz justiça com relação à minha vida e à sua. O juiz, aqueles que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados, no sentido de serem punidos, não por minha vida, mas pelo próprio Deus, por causa dos seus pecados. Os pecados sempre trazem juízo sobre a vida das pessoas. E a terceira coisa, queridos, que a gente queria pensar é nas armas da nossa batalha, a estratégia de Gideão. O que a gente olha primeiro nessa estratégia dele? Nós olhamos, vemos um povo organizado, treinado e unido. Um povo que ele separa em 300 homens, organiza todo mundo, e todo mundo toca no mesmo instante, quebra o jarro no mesmo momento e desce correndo com as tochas acesas, todo mundo junto. Havia 300 pessoas mais unidas num propósito, organizadas, treinadas para exercer a função. E talvez a igreja ela será vencedora e ela vai desfrutar das bênçãos do Senhor à medida que for uma igreja unida, organizada e capaz de realizar aquilo que está nas suas mãos. Ok? Uma segunda coisa que eu penso nessa estratégia de Gideão é as armas. Pensa bem, não eram espadas, não eram cavalos, não eram lanças, nem flechas, era uma corneta chamado shofar, era um pote de um jarro que guardava um azeite da unção, e a tocha que simbolizava a luz. Vejam bem, são 3 elementos que estão dentro do templo. São 3 elementos colocados ali no processo da adoração a Deus, da exaltação ao Senhor. Então, quando eu olho para esse texto, os 300 eles não descem para lutar, mas eles descem para celebrar a vitória. É como se estivessem num processo de extrema adoração a Deus. E aí eu digo para vocês que para nós igrejas, a adoração, irmãos, ela é importantíssima, ela é extremamente necessária, sendo realizada da maneira correta e para a glória de Deus. O louvor, a prática da pregação do Evangelho, a presença do Espírito, motivando e gerando alegria no coração. Vejam lá, as armas da nossa milícia é o louvor, é a adoração, é a capacidade de poder expressar a Deus com as armas que Ele nos dá, o louvor que lhe é devido, porque a nossa vitória já está ganha. Ok? E por fim, queridos, queria enfatizar a ideia do grito de guerra. Todo exército tem seu grito de guerra, E é interessante que eles falam assim, olha, por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Perdoe aí o trocar. Mas a ideia é essa. Ela pelo Senhor e por Gideão. E qual é o nosso grito de guerra? E eu fico tentando entender, irmãos, o que Paulo diz em Filipenses capítulo 8, verso 8 a 11, capítulo 2, verso 8 a 11 de Filipenses, quando ele diz assim: sendo encontrado na forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus os exaltou às mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus, que todos ao nome de Jesus se dobrem os seus joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E aí eu tiro para nós, qual é o nosso grito de guerra? O nosso grito de guerra é: Jesus Cristo é o Senhor.
e que este fique marcado no teu coração, amém? E no coração dos teus liderados. Que vocês tenham um PGM abençoado e abençoador. Que Deus os ilumine e os dê graça a vocês. Que o Senhor ministre cura e libertação no vosso meio. Que a graça do Senhor seja manifesta em vossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.